quando o Marco me disse para se podia falar sobre o livro de Levítico, eu disse, ok, pronto, tudo bem. Já tinha lido algumas coisas de Levítico e no sábado fui ler o livro todo. Cheguei ao fim do livro, da parte da manhã ainda, e disse assim, oh Deus, isto é o Código Civil Português. Isto é leis e mais leis e mais leis. Quer dizer que não tenha nada de especial lá. Tem muita coisa de especial e aprendi muito. Alguns pormenores da lei que estão descritas em Levítico, que ao compreendê-los, fazem muito sentido nas outras histórias que nós lemos para a frente na Bíblia. Uma delas que me impressionou bastante, mas isto é outra pregação, tem a ver sobre aquela mulher que tinha um corrimento de sangue e tocou nas vestes de Jesus. Compreendendo o que é que a lei dizia sobre pessoas que tinham esse problema, aquela história ganha uma dimensão completamente diferente, porque nós entendemos melhor o que é que aquela mulher passava. Mas isso é outra coisa. Então, eu perguntei ao Deus, Deus, diz-me o que é que eu posso falar sobre Levítico? Porque é lei, as tuas leis não invalidam, é a tua palavra, a antiga aliança que tu entregaste ao teu povo, e ele mostrou-me para ir ver de onde é que vinha o povo. Qual era a necessidade da lei? Porque é que Deus foi tão específico? Deus é muito específico. Ainda nos dias de hoje, Ele é muito específico. Quando nos dá algum plano, alguma indicação, Ele é específico naquilo que diz. E então, Ele foi muito específico na lei. Mas o porquê da lei? O porquê? Então, nós temos que compreender de onde é que vinha o povo de Israel e para onde é que ia o povo de Israel. O povo de Israel teve 430 anos sobre o cativeiro, escravo dos egípcios. Os egípcios, como todos nós sabemos, eram um povo extremamente idólatra. E durante 430 anos nós podemos imaginar a influência que os senhores, neste caso dos egípcios, tiveram sobre o povo de Israel. Eu posso chegar quase a ter a certeza que a maior parte do povo esqueceu-se de quem era Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esqueceram-se completamente o caráter de Deus. Como é que era Deus? E então, Deus ouviu o seu clamor. Vemos em Êxodo. Deus diz que ouviu o seu clamor. Ouviu o povo. Não que o povo todo, se calhar, estivesse a clamar a Deus, mas uma grande parte começou a lembrar-se do Deus dos seus antepassados. Das promessas que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. E então começaram a clamar a este Deus. E Deus diz que ouviu o clamor do seu povo e levantou Moisés para ir resgatar o seu povo dos egípcios, da escravidão. E disse-lhes que ia dar uma terra que manava leite e mel. Essa terra era Canaã. E nós vemos que eles saíram de uma terra onde o povo indígena daquela terra, digamos assim, era idólatra, e iam para uma terra chamada Canaã, onde o povo era idólatra, extremamente idólatra. Os cananeus adoravam um deus chamado Moloque, vocês podem ver na Bíblia, e era um deus, não é igual ao nosso deus, um deus feito pelos homens, mas era algo terrível, porque eles sacrificavam crianças vivas a esse deus. É algo terrível mesmo. E nós estamos a ver que Deus então tirou o povo do Egito, uma terra idólatra, e ia-os enviar para Canaã, uma terra em que os habitantes também eram idólatras. E daí a importância de Deus querer demonstrar esta lei para que o povo pudesse compreender qual era o caráter de Deus. Uma das palavras que mais se lê em Levítico, e posso dizer, aparece para 80, não sei se 80 e tal vezes, é a palavra santo. E então Deus quis pegar no povo, levá-lo para a terra, para Canaã, mas quis, entretanto, no percurso que eles fizeram, nós sabemos que eles demoraram 40 anos a chegar a Canaã, quis demonstrá-los, ensiná-los que ele era santo, que não havia Deus para além dele. E então nós podemos começar a compreender, ok, então já percebo porque é que Deus começa a instituir as coisas da forma que o fez. E tinha outro grande pormenor. Ao começar a ler Êxodo, eu fui buscar mais ou menos, a partir do capítulo 19, comecei a ler para a frente,
E ainda disse isto depois, acho que foi ao Lino. Eu não sei o que é que Deus quer connosco. Não percebo. É um amor tal que nós, com tudo aquilo que desde o tempo dos israelitas até aos dias de hoje, tudo aquilo que nós, como supostamente o povo escolhido por Ele, como criação dele, aquilo que nós fazemos muitas vezes Deus passar, a forma como nós nos rebelamos contra Ele, é fantástico, é enorme. Mas é fantástico a forma como Deus está interessado em cada um de nós. Há um potencial em cada um de nós que nós próprios não conhecemos. Só Ele conhece. E Ele é esse potencial, através da nova aliança, que quer levantar em cada um de vocês, em mim e em toda a humanidade, todos aqueles que reconhecerem Jesus como seu Filho e o aceitarem. Então, nós vemos que o povo saiu do Egito, com todos os milagres que aconteceram, para serem libertados, todas as maravilhas, saíram do Egito, as 10 pragas, nós vimos, e encontraram-se de frente para o Mar Morto, e quando olharam para trás, viram os egípcios que queriam matá-los. Depois de tudo aquilo que o povo viu na terra do Egito, temeram e começaram a murmurar a Moisés: foi para isto que tu nos tiraste do Egito? Para nós morrermos agora junto ao mar, nas mãos dos egípcios? E começaram, o que é que aconteceu aqui? A primeira vez que o povo demonstra incredulidade para com aquilo que Deus fez. Depois, Deus viu, ok, o meu povo está aflito, o meu povo não sabe as minhas leis, o meu povo não sabe o meu caráter, e salvou-os. Abriu o mar, Moisés tocou com o cajado no mar, o mar abriu-se a meio, e eles conseguiram passar para o outro lado e salvaram-se. A seguir, os egípcios, nós sabemos a vitória que o povo de Israel teve aí, os egípcios morreram todos e eles foram salvos. A seguir entraram no deserto e após algum tempo de caminhada começaram a ter fome. E então foram outra vez ter com Moisés e disseram: porquê é que tu nos tiraste da terra do Egito? Nós lá tínhamos carne para comer, tínhamos tudo o que precisávamos. Era preferível sermos escravos do que estarmos aqui agora no deserto, salvos e a passar fome. Segunda vez que o povo passa por incredulidade e murmurava com Moisés, apesar de tudo aquilo que já tinham visto até aquela data, tinham fome. Depois acontece a mesma coisa mais à frente, porque tinham sede. E eles murmuraram e quase que mataram Moisés à pedrada, porque tinham sede. Apesar de tudo aquilo que já tinham visto para trás. A incredulidade é algo que cada um de nós devemos cuidar para que não caiamos nisso. Se nós começarmos, em qualquer das situações que nós tenhamos na nossa vida, a agir com incredulidade, nós estamos a pôr um obstáculo à frente de Deus para que o seu poder não possa ser manifesto. Deus não se move num lugar onde haja incredulidade, porque as pessoas não vão dar a oportunidade a que o seu poder e as suas maravilhas se possam manifestar. Contudo, Deus, na sua infinita misericórdia, disse: o meu povo não sabe a minha lei, não sabe os meus estatutos, o meu povo não sabe o meu caráter. Então, mais uma vez, Deus supriu as suas necessidades e fez-los avançar até chegarem ao Monte Sinai. Então, se abrimos em Êxodo 17:3, ou melhor, não é 17, é 19:4-6. O povo tinha chegado então ao Monte Sinai. Deus repousou sobre uma nuvem no topo do monte e chamou Moisés. E Moisés foi ter com Deus ao topo do monte. E Deus declarou assim, do versículo 4 ao versículo 6: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentro de todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas palavras que você dirá aos israelitas. Tem mais, vocês depois podem ler o resto do capítulo. Deus aqui lança
aliança, que nós chamamos Antiga Aliança, ao povo, e diz isto aos israelitas. E se eles aceitarem, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E diz mais à frente, e porque eu sou santo, eles serão santos também. Nós vemos que o povo de Israel era um povo obstinado. E apesar de eles terem aceito a aliança com Deus, Moisés desceu a montanha, disse, meus amigos, não disse que foi bem assim, mas Deus disse isto. Isto são os termos da aliança com o nosso Deus, com o Deus Todo-Poderoso. E nós vemos aqui um pormenor fantástico, que era, nós tínhamos Israel de um lado, Deus do outro, e tínhamos o mediador da antiga aliança, que era Moisés. Moisés falava com Deus, transmitia ao povo aquilo que o povo dizia a Moisés, Moisés ia e falava com Deus. E então Moisés disse-lhes, esta é a aliança de Deus, estes são os termos da aliança. Vocês aceitam? E o povo disse, sim, nós aceitamos os termos da aliança e vamos servir ao Deus e faremos tudo aquilo que ele disser. Então vemos Moisés voltou ao Monte Sinai e esteve 40 dias e 40 noites. E durante esse período, o povo começou a ficar impaciente. 40 dias e 40 noites é um mês e uma semana, mais ou menos. Então, passou um mês em que eles não viram. Depois de tudo aquilo, temos que ter esta coisa sempre na parte de trás. Depois de todos os milagres que eles tinham visto, todas as maravilhas pela parte de Deus, eles ficaram impacientes. Ai, Moisés nunca mais vem. Nunca mais vem, nunca mais vem, nunca mais vem. Foram ter com Arão, irmão de Moisés, e dissesse, então vamos fazer, já que o teu irmão não vem, vamos fazer um bezerro. E eles juntaram um ouro, vocês todos conhecem a história, e fizeram um bezerro, e adoraram aquele bezerro. Porquê? Era aquilo que eles tinham aprendido no Egito. Era a idolatria que estava enraizada naquelas gerações todas que esteve cativo no Egito. E Deus, posso acreditar que Deus ficou triste e disse a Moisés, vai lá, vai ver o que é que o povo de Israel está a fazer. Eles construíram um bezerro, prostraram-se perante o bezerro, fizeram sacrifícios àquele bezerro, àquela estátua que não falava, que não tinha feito os milagres, que não tinha os libertado do Egito, que não lhes tinha dado de beber, que não lhes tinha dado de comer, que não tinha aberto o mar a meio, e eles prostraram-se perante uma estátua e adoraram e deram-lhes graça àquela estátua por os ter livrado do Egito. Nosso Deus é muito paciente. Muito paciente. E aquilo que eu estava a dizer há pouco, cada um de vós tem um potencial que nem nós próprios conhecemos. Era isto que Deus via. Aquele povo tinha um potencial para algo que eles próprios não reconheciam, que eles próprios não sabiam. Contudo, Deus tinha resgatado aquele povo para ser o seu tesouro pessoal. O Deus de toda a glória. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que criou todo o universo. Cria aquele povo para seu tesouro. Isto é alguma coisa... É completamente abismal. O que é que nós temos de especial? Acreditem, tem alguma coisa de especial, porque Ele nos chamou. Tal e qual como chamou aquele povo. E então, Deus queria deixar bem claro que Ele era santo. E por isso deu a Moisés a lei que está descrita no livro de Levítico, para clarificar ao povo, de uma vez por todas, que Ele era santo. E a forma como é que eles haviam de agir. Deus deu-lhes a lei para os ensinar os seus preceitos, o seu caráter. Então, este livro liga a ideia da santidade, que era olhada como algo só para o divino, só para os deuses, só para alguns, talvez, escolhidos dentro de uma nação. Deus quis ligar a santidade, que estava nestes parâmetros, à vida cotidiana, ao dia a dia deles. Ela vai além do assunto, o livro vai todo além do assunto que era o sacrifício, embora a parte dos sacrifícios e do
falta uma palavra, da obra dos sacerdotes, a forma de agir dos sacerdotes, sejam muito explícitos e muito pormenorizados durante o livro, nós vemos, ao ler aquele livro de fio a pavio, pormenores maravilhosos, para além dos sacrifícios e daquilo que os sacerdotes deviam de agir. Então nós vemos o conceito de santidade não afeta somente o que toca aos sacrifícios, mas afetava e ensinava o relacionamento que cada indivíduo devia ter com Deus, mas também o relacionamento de amor e respeito que cada pessoa devia ter para com o seu próximo. Levítico é a continuação da revelação de Deus no Monte Sinai e focalizando a comunhão entre o Santo Deus e o seu povo especial. Então diz assim em Levítico 11:45: Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vossos sereis santos, porque eu sou santo. Então, vou passar agora assim o livro de Levítico de uma forma muito rápida. Vocês depois, se quiserem em casa, leiam com mais atenção, e se quiserem este estudo eu também vos posso passar. E os primeiros 10 capítulos de Levítico descrevem os sacrifícios que Deus se agradava e a forma como o povo devia de apresentar. Nós tínhamos os holocaustos, as ofertas queimadas, as ofertas de manjar, os sacrifícios pacíficos, os sacrifícios pelos pecados, neste caso, eram diferentes dos holocaustos, porque eram pelos pecados cometidos na ignorância. Tínhamos os sacrifícios pelas ofensas, as responsabilidades referentes aos sacerdotes referentes a esses sacrifícios, e tínhamos a consagração no capítulo 8 a 10, a consagração e o início do serviço dos sacerdotes, que era o Arão e a sua descendência. Quais eram os propósitos dos sacrifícios? Os sacrifícios tínhamos como principais propósitos o perdão, a gratidão, a comunhão e a consagração. Isto até ao capítulo 10. Do capítulo 11 até ao fim, nós tínhamos aquilo que Deus ensinava acerca de pureza e das épocas festivas que Deus tinha instituído. Então temos as leis referentes à pureza, isto era animais imundos, animais limpos, a purificação da mulher depois do nascimento do filho ou filha, a lepra, tínhamos instruções sobre as festas e datas especiais, as leis sobre o serviço no templo e diversas outras leis, incluindo dízimos, as instruções sobre os votos e resgate, etc, etc. O proibido, a parte de se é proibido ou não comer o sangue, relações sexuais ilícitas, leis para tudo. Isto era mesmo o Código Civil dos israelitas naquela altura. Algumas das festas citadas em Levítico têm um significado muito grande no Novo Testamento. E isto agora vamos fazer a ligação daquilo que foi a velha aliança, aquilo que era olho por olho, dente por dente, vamos ligar àquilo que Jesus veio trazer ao mundo quando veio, quando encarnou para morrer por cada um de nós. Então temos a festa da Páscoa, acredito que todos saibam, mas há muita gente que não sabe que a festa da Páscoa começou não com a morte de Jesus e a ressurreição, mas no tempo de que foram imolados os cordeiros, quando foi a morte dos primogénitos no Egito. A Páscoa vem daí. E temos o dia da expiação. E queríamos centrar agora o dia da expiação. Como é que funcionava o dia da expiação? Deus instituiu os sacerdotes, por aí adiante, e disse que uma vez por ano, neste dia, o sacerdote podia entrar no lugar santo dos santos, onde Deus estava, para poder fazer expiação pelos pecados dele próprio, e isto é importante reter, os pecados dele próprio e os pecados da nação. Ele tinha que levar um sacrifício, espargia o sangue na arca e pedia e fazia expiação pelos pecados. Pegava noutro bode em que iam soltá-lo ao deserto com os pecados de toda a nação e representava
o facto de Deus esquecesse dos pecados e deixavam aquele povo abandonado no deserto. E então, vocês podem imaginar, as vestes do sacerdote tinham uma peculiar. Eu tenho uma imagem, mas depois posso mostrar, que tinha uns sininhos na veste, na parte azul, e o sacerdote sempre que entrava, tinha aqui com uma corda agarrada à cintura, que era, caso ele não se tivesse purificado da forma, com as regras que Deus disse, ele caía logo redondo morto, porque a lei matava. Deus tinha dito que era para fazer assim, e tinha que ser cumprido exatamente, sem tirar nem pôr, conforme Deus tinha mandado. Então o sacerdote tinha aqueles sininhos, porquê? Porque ele tinha que entrar no lugar santíssimo, e para saberem quem estava fora do lugar santíssimo, que ele não tinha morrido, ele tinha que saltar, e os sininhos começavam a vir, e eles sabiam que o sacerdote estava vivo. E ele estava a apresentar a expiação pelos pecados dele e da nação. E o que é que Jesus veio fazer isto? Veio mudar. A diferença fundamental entre Cristo e Arão é que Jesus é o sacerdote perfeito. A lei previa a possibilidade de erro ou pecado por parte dos sacerdotes. O próprio sumo sacerdote Arão tinha a orientação de Deus para oferecer sacrifícios não só pelo povo, mas por si próprio. Enquanto o sacerdote do Antigo Testamento estava sujeito a pecar porque era humano, Jesus nunca pecou. Ele foi e é perfeito. Satisfez todas as condições para o perfeito sacerdócio. Foi ungido como filho, como sacerdote eterno, e foi enviado por Deus e veio em nome do Pai. Está escrito em João 5,43. E Jesus não se glorificou a si mesmo para fazer-se sumo sacerdote. Muito pelo contrário. Diante de todas estas qualificações que Jesus reunia, o Mestre nunca ofereceu sacrifício por ele próprio. Como eu já disse, ele não tinha pecado. Mas ofereceu-se a ele próprio, voluntariamente, como um cordeiro imaculado de Deus, para morrer por cada um de nós, na cruz do Calvário, para que no dia em que ele morreu, o véu pudesse ser rompido de cima a baixo, expondo a glória de Deus para toda a humanidade. E se vocês forem à Bíblia, diz que o centurião, quando o véu se rasgou, disse: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Qual é a primeira evidência de que a antiga aliança tinha cessado? É este preciso momento. Porque o lugar santíssimo, quando foi exposto, se fosse segundo a lei, o centurião olhou e morria exatamente na hora por ter contemplado a glória de Deus, sem ter cumprido os parâmetros que estavam descritos por Deus. Ou seja, o véu rasgou de cima a baixo, e tenho uma curiosidade agora para vos dar. O véu era feito em pele de escudo, eu não sei se tinha 5 ou 10 centímetros de grossura. E era testado para ver a sua resistência com 7 juntas de cavalos, uma para um lado e outra para o outro a puxar, para ver se não rasgasse. Se não rasgasse, estava pronto para ser o véu. Ou seja, era algo muito resistente. Ou seja, e o importante o que é? Quando rasgou o véu, o centurião olhou e viu que não morreu e reconheceu: este verdadeiramente é o Filho de Deus, porque contemplou a glória de Deus que deve ter irrompido daquele lugar para toda a humanidade. Então, em Hebreus faz referência a 2 textos bíblicos de Salmos para demonstrar o caráter especial do sacerdócio de Jesus. Um deles é em Salmos 110:4 e diz: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois em Hebreus 7:11 nós vemos a importância da mudança do sacerdócio e a mudança da lei, consequência dessa mudança do sacerdócio. E o que é que diz em Hebreus 7:11? Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Quem era Melquisedeque? A Bíblia não fala muito sobre Melquisedeque, mas diz que Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque.
Ou seja, a lei instituiu que os sacerdotes que serviriam na casa, no tabernáculo, seriam Arão e a sua descendência, ou da descendência de Levi. Eram os que podiam servir no templo e no tabernáculo. Ora bem, Melquisedeque é antes de Arão, antes de Davi, das tribos de Levi. Não tinha tribo. Mas a Bíblia claramente diz que ele era um sacerdote de Deus. Era sumo sacerdote e rei de Salém. E que Abraão, toda a gente reconhece quem era Abraão, entregou os seus dízimos a Melquisedeque. Uma coisa muito importante é verificarmos que Melquisedeque foi levantado como sumo sacerdote, ainda não depois de Moisés, mas não pela lei. Foi instituído por Deus diretamente como sumo sacerdote, antes de qualquer lei. A mesma semelhança nós podemos dizer que Jesus foi instituído sumo sacerdote, porque Jesus não era nem da tribo, nem da descendência de Arão, nem da tribo de Levi. Por isso diz que ele, perdi-me, passei a página. Por isso diz em Hebreus, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Esta é a razão. Melquisedeque não foi instituído sacerdote pela lei. Foi por Deus. Jesus não foi instituído sacerdote e nosso sumo sacerdote eterno pela lei, nem pelos homens. Diretamente pelo Deus Todo-Poderoso. O primeiro sacerdote, com as suas imperfeições, não era capaz de salvar. Mas Jesus, como sumo sacerdote, mediante o seu próprio sangue, deu-nos acesso direto com Deus, garantindo-nos salvação plena para toda a eternidade, a toda a humanidade. Fez o sacrifício perfeito, imaculado, para que cada um de nós, hoje, passados estes anos todos, pudéssemos crer no seu nome, crer que Ele era o Filho de Deus, crer que morreu na cruz e foi ressuscitado, para conhecermos o nosso Deus diretamente. Agora Jesus, como nosso sumo sacerdote, o ministério mais excelente do que realizado por todos os outros sacerdotes da terra, ele é o nosso sumo sacerdote. E porquê é que houve a mudança da lei? Diz em Hebreus 7:12, diz o seguinte: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Com Cristo, de fato, houve uma mudança não só do sacerdócio, mas também da lei. Antes era a lei da justiça, a lei das obras, olho por olho, dente por dente. Com Cristo veio a lei da graça, a lei do amor. E nós temos, por vezes, a tendência de pensar: isto agora é muito fácil. Eu estou debaixo da graça. Eu estou debaixo da graça. Em meu entender, é mais difícil viver debaixo da graça do que viver debaixo da lei. Porque debaixo da lei, se alguém nos ofendesse, se alguém nos cortasse um dedo, era olho por olho, dente por dente. Eu tinha que lhe cortar um dedo, podia ofendê-lo, ou ele tinha que ir prestar sacrifícios. Hoje em dia, segundo a lei de amor, a lei que Jesus nos deixou, escrita nos nossos corações, se alguém me ofender, se alguém pecar contra mim, a minha obrigação é ajudá-lo, amá-lo, perdoá-lo. Muito maior, muito mais difícil dizer que nós amamos alguém, é mais difícil amar o nosso inimigo do que o odiá-lo. Durante a antiga aliança, era fácil odiar. São meus inimigos. Deus diz que é assim, 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 é morte certa para eles. Jesus não nos disse isso. Disse amar o nosso próximo como a nós mesmos, independentemente de quem ele é. Até amar os nossos inimigos, exatamente. E quando nós começamos a aprender a viver desta forma, a nossa noção muda completamente. Eu não sei se cada um de vocês, durante o trabalho, há sempre chatices com um colega ou com o patrão que não reconhece da devida forma. E eu estou a falar isto porque isto aconteceu comigo. E Deus disse-me: ok,
eu compreendo o teu lado, mas eu não foi isso que te disse, para ficar chateado com algum deles. Ora por eles. E nós ficamos com uma percepção completamente diferente. Olhas para a outra pessoa e tu sabes que Jesus a ama tanto a ela como te ama a ti. E nós conseguimos lidar com as dificuldades, com as tribulações, mesmo com as discussões, de forma completamente diferente. Porque em vez de estarmos a olhar com os nossos olhos carnais e darmos asas aos nossos sentimentos carnais para falar, nós somos tardios a falar, prontos a ouvir. E quando falamos aquilo que Jesus pôs no nosso coração. Falamos com amor, reconhecendo tudo aquilo que Ele tem feito ao longo das nossas vidas e desejando, mesmo que seja nosso inimigo, o mesmo que Jesus fez connosco. E a mudança que operou em nós, nós desejamos que opere naquele que está em contenda connosco, digamos. O novo concerto aboliu o antigo. Porque diz na palavra de Deus, porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar ao segundo concerto. Em Jeremias, lemos Jeremias 31, 33, diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que privilégio, pá. Agora vamos ver aqui um quadrozinho. Pois aí, Betty. O quadro que diz sacerdócio de Cristo, sacerdócio levítico. Deve estar aí a meio. Na página 6. Temos ali o sacerdote. Muito bonito. Os sininhos da parte de baixo. Página 6. Então nós temos o sacerdote. Vamos fazer a comparação muito sucinta do sacerdócio de Cristo, a nova aliança. Fugiu outra vez. E o sacerdócio levítico, desde Arão, e a antiga aliança. Então temos que o sacerdócio de Cristo, Cristo foi um sacerdote perfeito, escolhido por Deus, não descendente de Arão nem das tribos de Levi. E temos o sacerdócio levítico, que era o sacerdócio imperfeito dos homens, era o que estava segundo a lei. O sacrifício perfeito que Jesus fez, dando a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue, para fazer expiação por cada um de nós, junto de Deus, esse é o sacrifício perfeito de Cristo, contra o sacrifício imperfeito dos bezerros, dos bodes, dos cordeiros que os sacerdotes faziam no tabernáculo ou no templo. O tabernáculo celestial é algo que não é terreno. O tabernáculo, Jesus está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós todos os dias. Enquanto no tabernáculo terreno, o sumo sacerdote entrava só no dia da expiação, uma vez por ano, para fazer intercessão e expiação pelos pecados do povo. Jesus está 24 horas sobre 24 horas perante Deus, intercedendo por cada um de nós. Depois temos o sacerdócio real. Nós somos constituídos como sacerdotes reais. Cada um de nós. E o sacerdócio levítico era apenas uma sombra daquilo que foi o sacerdócio de Jesus. Temos a nova aliança escrita nos corações, enquanto a antiga aliança era escrita em pedras. A nova aliança segundo a graça e não segundo a lei. A nova aliança incondicional, aberta a toda a humanidade, em que nós podemos ver em Apocalipse 5, versículo lá para o meio, mais para o meio que eu estou a ver assim na Bíblia, em que diz que Ele nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus, de toda a tribo, povo, língua e nação. Ou seja, é incondicional, é para todos. Enquanto a lei contemplava
povo israelita. E temos a nova aliança, sem defeito, reconciliando-nos para sempre com o nosso Deus, aquilo que se havia perdido no Jardim do Éden, e a antiga aliança tinha defeitos. Vamos aterrar agora ao avião. No Antigo Testamento, o culto era mais exterior. Havia os sacrifícios de animais e rituais, a guarda dos sábados, tudo que estava na lei de Levítico e nos 10 mandamentos. A nova aliança trazida por Cristo é em tudo superior. A lei de Cristo é colocada no coração do homem em lugar de todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Jesus, entregando-se na cruz, efetuou o único e suficiente sacrifício expiador e redentor. Jesus leva-nos à própria presença de Deus, onde temos plena comunhão com Ele, por ser de uma superior aliança, instituída não por homens, mas pelo próprio Deus. Cristo nos prepara e nos equipa para entrarmos e morarmos no lugar santíssimo. Em Hebreus 9, 28 diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. E em Hebreus 10, 4 diz: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. É impossível. O sangue que era derramado na antiga aliança simplesmente os encobria. Simplesmente os encobria. Jesus lavou completamente os nossos pecados. Sabemos que Jesus já fez o único e suficiente sacrifício eficaz pelos pecados dos homens, e que os sacrifícios dos animais nunca resolveram o problema, simplesmente os encobriam. Nós somos sacerdotes que oferecem sacrifícios espirituais na casa do Senhor. Diz em 1 de Pedro 2,25, e isto é muito importante, foi outra das coisas que eu senti da parte de Deus, espetacular mesmo. E diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o que é que isto nos mostra? O templo ou o tabernáculo, onde tinha lugar os átrios, lugar santo e lugar santíssimo, deixou de ser um espaço físico e passou a ser, como diz aqui em 1 Pedro, vocês estão sendo como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Cada um de nós somos pedras vivas na edificação desta casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Cada um de vós é um sacerdote. Portanto, não há como escapar a dizer: Timóteo é uma casta pastoral, eu não sou pastor, não é para mim. Cada um de nós é sacerdote, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós fomos instituídos como sacerdotes. E tudo aquilo que nós fazemos agora são um sacrifício aceitável, espiritual para o nosso Deus. Em oração, em louvor, em partilha da palavra, em todas estas coisas. Não mais com sangue de cordeiros, não mais através de leis para cumprir, para sacrifício de pomos, de ofrendas. Não mais essa antiga lei, mas a nova lei que Jesus nos deixou. Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Nós vemos agora aqui algo fantástico. Foi, depois já vos ter falado disto tudo, que é a forma como Deus se quer aproximar do homem. Deus aproximou-se do povo de Israel quando instituiu e escolheu para seu tesouro no alto do Monte Sinai, numa nuvem que trovejava, que ventava, que metia medo. E Deus estava lá longe, em cima do monte. E nós podemos imaginar isto, vocês tentem imaginar que era o povo na parte de baixo do monte afastada, ver Moisés a subir o monte Sinai e falar com Deus. Depois o povo prevaricou, mas mesmo assim Deus disse: não, o que eu quero é restituir tudo aquilo que existia no Jardim do Éden. Eu ia ter com Adão e Eva para falar com eles. Então Deus disse: não mais vocês vão falar comigo do Monte Sinai,
vou-me construir um tabernáculo, e a nuvem de Deus descia sobre o tabernáculo e enchia aquele lugar. E vocês podem ler depois sobre o que era o lugar do propiciatório. Sobre a Arca da Aliança tinha 2 querubins, um virado contra o outro. E no meio daqueles 2 querubins de ouro, a glória de Deus se manifestava ali. E diz na sua palavra, em Êxodo, que Deus diz a Moisés, eu vou falar para ti do propiciatório, daquele pequeno espaço. Mas ainda não foi suficiente para Deus. Porque depois de todos os anos, até à vinda de Jesus, nós vemos que a aliança, o mediador que existia, que era o sumo sacerdote, entre o povo e Deus, era imperfeito. E a relação que Deus tinha com Adão e Eva ainda não tinha sido restituída. Porque Deus é um Deus de comunhão, é um Deus de intimidade, é um Deus que quer conhecer o nosso íntimo, quer falar connosco todos os dias. Ou seja, ainda não era suficiente. Então, Deus, da sua infinita misericórdia, deu o seu único filho, o seu filho amado para a remissão de cada um de nós, para que essa glória, essa comunhão, essa intimidade para sempre fosse restituída. A intimidade que nós hoje temos, por meio de Jesus, está restituída na nova aliança. Não mais a lei está escrita em tábuas, a lei está escrita no nosso coração. Não mais dentro da lei, dentro da Arca da Aliança, nós temos o cajado de Moisés, que fazia, ao tocar, operava os milagres de Deus. Nós temos a oração por meio de Jesus Cristo, por imposição de mãos, para operar os milagres vistos no Novo Testamento e os milagres que nós vimos todos os dias. Quando oramos por alguém, quando nos juntamos como templo, como pedras vivas, esperando o manifestar da glória de Deus, no propiciatório que está no nosso coração, e nós vemos a glória de Deus manifesta na vida de tantas pessoas, na nossa própria vida, na vida do Ricardo, na vida da Sara, na vida do Marco, na vida do Edilson, na vida da Manuela, em toda a nossa vida, nós podemos ver a glória de Deus. Porquê? Porque somos o templo vivo de Deus, pedras vivas, oferecendo sacrifícios espirituais, sacerdotes para o nosso Deus. Foi Ele que nos criou assim. Amém? Vamos orar então. Querido Deus, querido Pai, Senhor, nós te agradecemos pela Tua maravilhosa palavra, Pai da Glória. Senhor, nós não conseguimos compreender o Teu amor de forma alguma, Pai da Glória. Nós não conseguimos perceber até onde vai o Teu amor, porque Ele é infinito, Pai da Glória, é interminável, Senhor. Nós te queremos agradecer hoje, Senhor, porque Tu nos tens chamado, Senhor, para sermos Teus servos, Pai da Glória. E, Senhor, nós queremos ser fiéis à Tua palavra, Senhor. Queremos ser obedientes, Senhor. Pai, ajuda-nos todos os dias, Senhor, a valorizar a salvação que Tu trouxeste por meio de Jesus, Pai da Glória. Escreve, Senhor, a Tua palavra, a Tua lei no nosso coração, Senhor. Pai, ajuda-nos a estudar a Tua palavra todos os dias, Senhor, para que nós possamos gravá-la no mais íntimo do nosso ser, Senhor. Para que tudo aquilo que nós falemos, Pai da Glória, a forma como nós ajamos, Senhor, seja segundo a Tua vontade, Senhor, e não segundo a nossa, Senhor. Pai da Glória, eu oro, Senhor, por cada um dos que estão aqui presentes, Senhor, e por todos aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, para que Tu estendas a Tua poderosa mão, Senhor, e abençoes a sua vida, Senhor, e faças perceber, Senhor, o potencial, Senhor, que Tu tens preparado em cada um deles, Senhor, para que nós possamos soltar as amarras que nos prendem, Senhor, e possamos, Senhor, quebrar os vasos, Senhor, e resplandecer a luz, Senhor, que está dentro de nós, Senhor. A Tua luz, Senhor, sendo espelhos perfeitos, Senhor, da Tua glória, Senhor, para a honra do Teu nome, para a glória e exaltação, Senhor, do Teu reino, Pai da Glória. Senhor, agora que nos vamos ausentar, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que nos leves em segurança, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fantástico, pá! Muito bom. Agora vamos ler o livro de Levítico com perspectiva diferente? Claro. Muito bom. É quase um espelho, não é? Para ver o que nós temos em termos da nova aliança. Em vez de simplesmente dizer, é chato, lei após lei após lei. Não.
Agora é possível entender cada vez mais o que temos através do Cristo. E obrigado, Cláudio. Abriste a palavra de tal maneira, foi uma exposição muito interessante de Antiga Aliança, Nova Aliança. Cristo, nosso sumo sacerdote para a eternidade. Uau! Que privilégio, pá!